Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu começo o programa de hoje com uma pergunta para você. Já ouviu falar em energia solar? Esse é um tipo de fonte de energia renovável que está em alta atualmente e muitos profissionais da área de engenharia, por exemplo, têm aproveitado a energia solar e agregado, por exemplo, na construção de imóveis. E aí tem um dado importante que a gente traz para você também. O Brasil ocupou recentemente a quarta posição no ranking mundial das nações que mais acrescentaram fonte fotovoltaica na matriz elétrica em 2021. Interessante, né? Por se tratar de um assunto em evidência, em alta e que traz inúmeras contribuições para o nosso planeta, é que o nosso convidado de hoje, aqui no quadro Você no Mercado, é o engenheiro eletricista Ednei Zalpa. Ednei, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo e eu já gostaria que você iniciasse aqui comigo o bate-papo se apresentando ao nosso público. Eu que agradeço a oportunidade. Me chamo Ednei Zalpa, sou engenheiro eletricista formado praticamente há 30 anos. Esse final de ano são 30 anos de profissão. A gente está falando aqui em energia solar. Primeiramente, vamos explicar para a galera que às vezes não tem muito conhecimento acerca do que significa na prática a energia solar e por que os profissionais atualmente estão trazendo isso para dentro das construções novas, assim por dizer. Sim. Energia solar porque a fonte de energia é o sol. O que acontece? É uma fonte inesgotável. Ela tem ela aí perpetuamente. É muito utilizado hoje porque você consegue diminuir custos com energia, você está sendo sustentável usando uma energia considerada limpa, que ela não agride tanto o meio ambiente, e o custo-benefício se torna praticável. E como é que funciona na prática esse sistema? Olha, a placa solar, você pega um sistema fotovoltaico, ele tem a placa solar que vai captar a energia do sol, dos raios solares, ela vai converter essa energia solar, essa radiação solar, em energia elétrica. E essa energia é convertida em corrente contínua, que ela vai passar por uma linha de cabos que vão chegar nos inversores, que os inversores transformam essa corrente contínua em corrente alternada. Transformando essa energia, ela vai para a rede do consumidor. Quais são as vantagens, né? Quando se pensa em vantagem, a gente está falando aqui em vantagem, muitos acham assim, o cara que instala, por exemplo, essas placas dentro da casa dele, obviamente vai economizar energia. Sim. Mas do ponto de vista até para o planeta mesmo, quais são as vantagens de adotar esse sistema? É uma energia totalmente limpa. Considerada hoje, em termos de produção, eólica e solar são as energias sustentáveis. Você não agride o meio ambiente com esse tipo de produção, com essa geração de energia. Essa é a maior vantagem assim, para o meio ambiente. Para a residência, a pessoa, falando em residência, ela vai ter o ganho também com um abatimento na conta de energia. Ela vai gerar sua própria energia e, com isso, ela vai ter esse ganho financeiro. Então, um ganho econômico sustentabilidade com um ganho econômico aliado. Você é profissional da área, engenheiro eletricista, e como é que analisa o atual momento? Estes profissionais estão cada vez mais incorporando de fato esse tipo de energia sustentável dentro dos novos projetos, dentro dessas novas construções? Sim, hoje é o futuro, né? Você tem que pensar se o cliente tem disponibilidade, né? O profissional, ele tem um cliente dele, ele tem condição de adquirir esse sistema, hoje vamos falar assim, imensurável o valor para o proprietário, né? Para o cliente. E a gente está falando de energia sustentável, estamos falando de quantos anos para cá? Porque é algo relativamente novo. Eu queria que você explicasse isso considerando como era antes lá atrás e como está acontecendo hoje. Essa energia começou aqui no Brasil, aqui sempre um pouquinho mais, a gente sempre um pouco mais atrasado em relação a diversos lugares no mundo. Mas em 2012 teve a primeira resolução autorizando o sistema fotovoltaico. Então, de 2012 foi o início de tudo.
Até você engrenar, ter equipamento para fazer o sistema funcionar, demandaram-se anos. A Unoeste, aqui no caso, foi em 2018 para 2019 que nós instalamos a usina solar. Ou seja, de 2012 para 2018, pouquíssimas pessoas tinham esse sistema. Então, a partir de 2018 mesmo, começaram a haver grandes investimentos, investimentos de pessoas particulares, que a Unoeste ela é particular, não teve assim apoio de governo ou de alguma instituição para implementar esse sistema. Pegando o gancho, né, e a gente tem que considerar, hoje a Unoeste está expandindo cada vez mais, nós temos aqui em Presidente Prudente 2 campos, temos também o campus de Jaú, o campus de Guarujá. A Unoeste, campus 2 especialmente, tem uma usina considerável. Eu queria que você comentasse a magnitude dessa usina e o que na prática ela significa. Autoconsumo? Você pode explicar para a gente? Então, essa usina dentro do Campus 2 ela é uma obra grandiosa. Foi assim, uma visão feita pela reitoria da Unoeste. Na época era tudo novo, muito caro mesmo o valor. Foram investidos na época 12 milhões de reais para construir essa usina. O que é isso hoje? Naquela época, como os equipamentos eram recém-lançados, hoje, a gente com o mesmo espaço, a gente consegue dobrar essa produção que tem hoje. Com o mesmo espaço, com a quantidade de placas que tem, porque a potência da época de placa era 335 watts. Hoje nós temos placas até acima de 600 watts. A que nós usamos em Jaú era de 540, 545 watts, Jaú e Guarujá. Para você ter uma noção, de 335 para 545 é muita diferença. A maior vantagem da universidade na época, assim, foi de acreditar em algo que ninguém sonhava, de falar, vou investir, será que vai dar certo? Porque foram vários profissionais que vieram aqui dentro, corpo de engenharia de fora, com o nosso corpo técnico aqui da Unoeste, para desenvolver esse projeto, porque era algo novo. Ninguém tinha tentado fazer isso particularmente. E aí uma obra grandiosa mesmo, ao ponto de que ela é considerada até hoje a maior usina do estado de São Paulo. Então, e já vão se passando aí, praticamente vai para 4 anos. Em março do ano que vem, são 4 anos de usina. Essa usina nunca parou de funcionar, ela é só para manutenção mesmo, de desligamento nesse período, ou um outro. Porque ela é feita assim, você não desliga ela totalmente, você pode desligar por partes, por arranjos, que a gente chama. Conjuntos de placas, eu quero eliminar aquele circuito que me dá uma manutenção. Mas o resto da usina continua trabalhando, operando. Então, essa usina nunca parou. E o payback disso da época, a gente estimava em 6, 7 anos. O payback é de 4 anos agora. Por causa da pandemia, porque diminuiu um pouco o consumo e a produção continua alta. Então, ela se pagou assim, está se pagando muito rapidamente. Para as pessoas entenderem, a energia que é captada por essas placas da usina, hoje instalada no Campus 2 e que, portanto, é a maior do estado de São Paulo em mini geração, como você explicava, significa o quê? Tudo que é captado ali é distribuído para dentro do campus mesmo? Como é que funciona essa dinâmica toda? É bem simples, você tem uma geração. A nossa geração ela é on-grid. O que significa isso? On-grid é que nós estamos ligados à concessionária de energia. Para a usina gerar e produzir, tem que ter energia da concessionária. O porquê disso? Você não consegue gerar tanta energia constantemente, ela é uma curva. Tá? Então, você começa com baixa geração que o sol está nascendo, você tem um pouco de geração. Conforme o sol vai entrando no dia, vai aumentando essa geração. Chegando o pico na hora do almoço, assim, em torno de meio-dia, 1h da tarde, vai ter uma grande geração. Depois, à tarde, vai caindo e... O que isso acontece? Então, você não consegue, hoje, por financeiramente também, porque nós não temos bateria para armazenar esse sistema. Então, nós temos que escoar essa energia. Você tem o autoconsumo, aquilo que você está consumindo, os equipamentos ligados dentro do campus. O que você não está consumindo, você tem que disponibilizar isso na rede da concessionária. Então, quer dizer que tudo que é produzido aqui vai para além do Campus 2. Isso. O que acontece? A geração da universidade, o que você autoconsumo que você consumiu, o que está indo para a rede, as casas próximas à universidade estão sendo abastecidas com essa energia do Campus 2. Muita gente não sabe disso. Mas acontece. Sim, a gente tem assim o crédito dela. Você injetou na rede da concessionária, você tem esse quilowatt-hora aí,
No caso, o que foi excedente, você pode usar ali em crédito. E a gente usa lá no Campus 1. Não é que a nossa energia gerada aqui está sendo enviada lá para o Campus 1. Não, não é isso que acontece. A energia gerada aqui ela está sendo disponibilizada na rede da concessionária, que está sendo utilizada por esses clientes aqui, esses consumidores ao lado do campus. Isso na prática caracteriza um dos pilares da ONU-Oeste, sobretudo cada vez mais acentuado, que é a questão da sustentabilidade. Quando a gente está falando em sustentabilidade, energia renovável, fonte limpa, isso traz contribuição em que sentido para toda a comunidade de Presidente Prudente, por exemplo? Olha, se você pensar num modo assim global, você não tem poluição. Você está consumindo energia limpa, sem poluir, sem cortar árvore, sem assoreamento de que as hidrelétricas, por mais que elas são a matriz energética do mundo, hoje atualmente no Brasil é a maior, ainda é a maior e vai continuar por muito tempo, mas estão crescendo. Então a solar, a tendência da solar é continuar cada vez mais forte, junto com a eólica. E, por incrível que pareça, a solar ainda é abaixo da produção da eólica. A eólica produz mais ainda, tem muito parque eólico no Brasil, né? Tanto no Nordeste como no Rio Grande do Sul, que são os maiores geradores de eólica. Mas o solar, ele está invadindo o geral, porque na sua residência você pode ter uma microgeração, no nosso caso é mini geração, porque nós temos uma potência superior a 75 mil watts. E aí, considerando o que você fala agora e pegando o que você já nos disse ainda há pouco, começou lá em 2012, então se a gente considerar que estamos em 2022, são 10 anos voltado para esse campo, a energia renovável, a energia limpa. Você acredita, então, que de fato passa a ser um caminho sem volta? Cada vez mais a gente vai ver casas, vamos ver empresas se adequando a esse novo sistema. Não tem como ficar sem energia solar hoje, não tem como. A matriz de petróleo, ela tá cada dia mais, ela vai ser esgotada. A saída para isso hoje seria investir em fontes renováveis. Então a solar é uma das matrizes assim inesgotável. Você tem ela ali, o único trabalho seu é desenvolver sistemas, projetar sistemas para captar essa energia solar e transformar em energia elétrica. E cada dia mais o consumo de energia elétrica vai aumentar. E qual que é o sentimento do profissional? Você, na condição de engenheiro eletricista, aliar a sustentabilidade ao seu campo profissional? É saber que você também dá a sua parcela de contribuição no que diz respeito, por exemplo, à preservação do meio ambiente? Com certeza, e a formação, por isso que o papel da universidade é muito importante. Na formação não só do profissional, para saber desenvolver um sistema, aplicar um sistema, mas também para formar o caráter da pessoa, né? Porque também você não pode só ficar pensando no lucro, no dinheiro, você tem que pensar no restante, né? A gente sabe que não funciona muito dessa maneira no mercado, mas a universidade ela tem que disseminar essa ideia de você pensar no bem-estar total, não só o seu, né, mas no geral. O povo hoje eu considero assim, a população de modo geral está muito egoísta. Ninguém pensa muito no próximo, né? E a universidade, com certeza, ela está dando desempenha esse papel importante, sim, né? Sim, de formar o caráter, a opinião da pessoa. Para vocês que já vinham com essa formação antes da era da fonte renovável, precisou se adequar também o campo de trabalho ali, em razão da novidade? Sim. Como eu disse, são 30 anos de profissão. Na época que eu me formei, não tinha nem computador. Exato. Aí você fala, você tem que aprender a mexer com o computador. A teclar, foi o início, você teve que aprender. A mesma coisa, celular. O celular é algo novo ainda, todo mundo acha que é coisa. Se falar em cair a ficha, ninguém lembra que é um orelhão. Entendeu? Pessoas assim, a modernidade está avançando, tecnologia está muito rapidamente. Muito rapidamente. Né? Foi o exemplo da placa. A placa você começou aqui em 2018 com 335 watts. Hoje ela produz muito mais. O dobro praticamente. E isso vai até quando? Vai parar? Não, eu não acredito. Pode parar em termos de potência, de espaço, mas o que pode acontecer? São placas mais eficientes. Cada vez a placa com o mesmo tamanho, produzindo muito mais. Vamos aproveitar então, já que estamos falando sobre isso, você falou que esses profissionais, a quem formou, por exemplo, há 30 anos, precisou se adequar, e quem está saindo dos bancos da faculdade, ou seja, está com o pé na profissão, o que dizer essa galera que vem aí no que diz respeito à análise do cenário atual?
É um cenário, assim, a minha visão, que é um cenário que ele só tende a melhorar. Esses profissionais vão adentrar agora ao mercado de trabalho, não um mercado fechado, ele está em plena expansão. É um mercado que ele vai ter ampla atuação, ele não vai se cessar agora, ele só tende a crescer. Ainda falando sobre a usina da Onoeste, qual é a capacidade atual de geração de energia solar? Aqui no Campus 2, ela está projetada e ela cumpre, em média, 375 mil kWh mês, que dá em torno de 4,5 milhões de kWh anos. Compara assim com uma residência na sua casa. Se você gasta 200 kWh, gasta 300 kWh, você imagine 375 mil kWh. É muita coisa. É muita coisa. Se a gente for transformar isso e dizer equivalente a abastecer algum... O que você conseguiria me dizer para deixar mais claro esses números? Você poderia abastecer em torno de 2.000 casas, 2.500 casas, em média. Tá? Ela pode suprir aqui, hoje ela supre, não é pode. Ela pode suprir uma cidade como Indiana, uma cidade como Caiabu. É bastante coisa mesmo. É muito, é uma cidade. E geração vinda da principal luz do planeta, que é o Sol. Sim, sem custo, teoricamente, sem custo algum para você ter o produto. A matéria-prima não tem custo. E fonte limpa. Sim, fonte limpa. Ednei, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Você no Mercado. Tenho certeza que esse bate-papo contribuiu muito para a aprendizagem de quem até o presente momento está com o vídeo ligado, nos assistindo aqui. E ficou claro também como é importante o profissional aliar essa questão da sustentabilidade no seu campo profissional. A gente agradece de verdade a sua participação aqui e seja bem-vindo também outras vezes. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante também. Antes de ir embora, eu vou pedir, é claro, para você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Você no Mercado está disponível 24 horas para você aqui na plataforma YouTube e você pode assistir ainda outros vídeos e mais entrevistas inéditas para você na nossa programação.